Então é isso, quinta-feira de novo, é bom estar com vocês, presente aí, poder dividir, poder trocar, poder crescer junto, né? Acho que é isso, né? A gente acaba formando uma egrégora, né? E eu fico muito feliz, assim, de verdade. E para quem está chegando, não está familiarizado, então, um grupo de estudo, as 12 casas, a magia das 12 casas, né? Então, eu fiz questão de dividir, eu sempre falo isso, né? Eu fiz questão de dividir o meu mapa astral no grupo, dividir o jeito que eu entendo, o jeito que eu compreendo, porque como eu sou sagitariano, muito sagitariano, o meu entendimento ele acontece de forma empírica, assim, eu compreendo melhor vivendo. Eu posso até dizer para vocês que eu tenho dificuldade com a parte teórica. Para mim são coisas diferentes. Eu não consigo. A teoria para mim é uma coisa que falta, assim, eu não consigo compreender com a teoria. Eu preciso ler, ou buscar, ou ouvir e ir lá experimentar. Eu preciso lá viver. Preciso colocar em prática, e quando eu coloco em prática, que eu entendo o resultado, aí eu falo assim, tá, entendi. Enquanto eu não consigo vivenciar aquilo, eu não consigo entender. Eu tenho essa dificuldade, que também pode ser uma facilidade, né? E eu entendi depois que é por conta de Sagitário, né? Que é esse eixo, né? O eixo do conhecimento. Então, Gêmeos está aqui embaixo, fala da questão teórica, da base, que é importante, e Sagitário do outro lado fala da questão da vivência. Então, eu tenho sempre tive esse contexto, né? E para mim foi importante eu conseguir compreender isso. E aí, dividindo a minha história, uma outra coisa é entender que assim, as casas elas são evolutivas. É um processo, então, assim, a história das casas, elas contam um processo de evolução humana. A casa um eu me reconheço, casa 2 eu entendo os meus valores, minha segurança, na casa 3 eu entendo que eu posso ter uma mente, que eu posso trocar, a questão cognitiva, depois eu entendo a minha base, a minha família, a minha raiz, ou a minha falta de. Depois, na casa 5 eu consigo me entender enquanto individualidade, que eu gosto, que eu sou. Casa 6 meu hábito e tal. Casa 7 complica um pouco, entra o outro na história. E assim vai. Então, a gente veio trocando sobre essas questões. E aí eu venho trocando experiências, né? Sobre a minha vida e sobre o meu entendimento. Daí tem uma outra coisa que é assim, eu sempre, quando eu vou fazer a leitura do mapa astral, eu começo sempre. Eu estudei na Gaia aqui em São Paulo, e lá eles me deram um roteiro de leitura de mapa astral. Eu fiz um semestre inteiro só de interpretação de mapa. A gente fez bastante prática lá, a gente levava os amigos, os outros amigos levavam os amigos, a gente ia trocando para conseguir ter essa. Perder o medo, eu acho, né, de interpretar e conseguir interpretar o mapa, e tinha um roteirinho muito certinho assim. E eu não lembro mais desse roteiro, eu li outras coisas depois, como interpretar o mapa astral, e eu acabei desenvolvendo um jeito de interpretar o mapa, assim, meu, que é assim, eu começo pelo ascendente, e o regente do ascendente, a casa onde está e os aspectos que ele recebe. Depois dali, eu acredito que o mapa astral, ele dá o norte. Eu deixei de engessar. Entendo que o mapa astral, ou a pessoa, ou a autoridade que a gente tem, ou a autorização que a gente tem em acessar, vai dar o norte depois disso. Eu sempre começo pelo ascendente, pelo regente, porque para mim o ascendente ele é a roupa que a gente usa nessa existência. Então é o carro que eu estou andando, né? Então a primeira coisa é a pessoa conseguir se apropriar dessa parte matéria, da parte física dela, porque a gente vive num mundo de impressões e julgamentos, né? Então todo mundo tem uma impressão sobre você, julga você, que é isso, que é aquilo e tal. E se a gente não consegue entender quem a gente fica preso na impressão das outras pessoas. E não é por mal, né? Então, de repente, a minha mãe falava um monte de questões, a minha irmã também falava, as pessoas que eu me relacionei também falavam, e muitas das vezes são coisas pessoais que a pessoa projeta em você. E se você não sabe quem você é, o mínimo possível, você acredita que você é aquilo que a pessoa está impressionando. E aí você vive uma impressão, né? Então, o ascendente é importante por conta disso, né? E o regente do ascendente, para mim, ele é o regente do mapa astral.
Ele, ele tem uma predominância ali, dizendo que assim, esse mapa astral ele vai começar o aprendizado por aqui, por essa casa, né? Por esse local, por esse arquétipo e tal. E eu tenho ascendente em peixes. O meu Netuno, que eu considero como regente de peixes, Júpiter também, mas eu considero mais Netuno, ele tá na casa 11, ele tá na cúspide da casa 10, quer dizer, na cúspide da casa 11, bem ali na cúspide, né? E a gente tá falando da casa 11, assim. Então, eu acredito que a egrégora, ela forme aí um arquétipo. O Jung já falava disso, né? Inconsciente coletivo, né? O inconsciente coletivo, ele é a formação de uma egrégora, é a formação de uma linha de pensamento, é a formação de uma questão social e tal. E, e não é coincidência, assim, eu sempre tive essa coisa, assim, da necessidade do pertencimento. Eu acho que isso também é uma boa frase, né, da Casa 11, a necessidade de fazer parte, a necessidade do pertencimento. E, e aí, é claro, né, eu sempre falo disso, eu não gosto de contar história triste, mas é mais no sentido de dar a base, né, para a história, que eu tive essa vivência com a dependência química e tal, e isso também foi uma escolha, entre aspas, no sentido de sentir parte, de querer pertencer, de querer ser aceito em um determinado grupo e achar uma certa liberdade ali. Tem até uma historinha legal, que eu sempre falo isso para os meninos quando eu estou fazendo atendimento nesse sentido, que é assim, a minha mãe, ela falava que... Minha mãe falava que tinha um rapaz que colocava droga na bala, entregava a bala pra gente na escola, a gente consumia aquela bala, ficava viciado e nunca mais saía do mundo da droga. Minha mãe falava isso. E aí eu posso falar para vocês assim que não existe esse rapaz, não existe ninguém entregando bala com droga. A pessoa entra porque ela quer entrar mesmo. Não tem nada, esse negócio, essa história não existe. E aí quando eu me deparei na rua e as pessoas que minha mãe falava que eram pessoas ruins, eu me identificava com elas, eu me sentia seguro, eu me sentia acolhido por elas, eu me sentia dentro de uma caixa, eu me sentia incluso. Então, dentro de casa, naquela ocasião, eu já não me sentia à parte, me sentia estranho, esquisito. E aí, dentro desses grupos, na rua, eu me senti seguro, me senti acolhido. Então, esse senso de pertencimento é uma questão da Casa 11. É que através do coletivo a gente se fortalece, a gente se sente, a gente tem essa necessidade também, né, de fazer parte de algo. E aí, né, assim se deu e aconteceu muitas coisas. Mas o legal falar para vocês que assim, todo o meu processo, ele aconteceu e ele vem acontecendo, permeando, né, a questão coletiva. Né, o coletivo, essa coisa da egrégora e tal. E eu, hoje, com a experiência que eu tenho, eu posso falar para vocês que, assim, existe uma força espiritual formada por uma egrégora. Existe, nós juntos formamos uma potência, né? Uma direção, um, uma consciência maior, sabe? E eu também acredito que essa vibração que a gente. Ah, tem uma outra coisa que é importante falar, né? Eu também acredito nisso, que existe uma frequência também. Então, quer dizer, eu não vou conseguir entrar ou ter acesso a um grupo fora da minha frequência. Eu vou acabar sendo atraído por pessoas que estão em ressonância ali, estamos em comum acordo, mesmo que não conscientemente. Porque os pares, eles também se curam. Então, a identificação também é um veículo para que essa cura e essa atmosfera espiritual ela aconteça. Então, eu já contei essa história aqui muitas vezes, o processo de recuperação. Engraçado que, tipo assim, ó, eu tava lembrando disso, eu atendi uma menina, eu acompanho ela e a mãe dela, e ela tá 1 ano e 4 meses sem fazer uso de
droga e tal, tá bem, mas ainda muito maluca, né? Muito fora da caixinha ainda, muitos anseios, muita loucura, assim, muito maluca ainda. Muito maluca. É difícil até de explicar o quanto ela tá maluca, assim, que é muitas questões, assim, né? E eu brinco, ela fala assim, nossa, Ju, você tá muito maluca ainda. Ela dá risada. Tô, eu sei que eu tô. Eu falei, então, mas vamos lá. E a gente dá risada. Mas é no sentido de dizer que esse senso de pertencimento, ele é também transformador. Então, a nossa consciência, ela é aumentada através da consciência do grupo. E a Casa 11 ela fala justamente sobre isso, assim. É, Porque, na verdade, assim, falando de aquário, a gente é produto de. Então, antes de nós, tem uma egrégora que foi formada, tem um conhecimento que ele vem nesse processo de evolução para que a gente acesse também. E, e aí já contei para vocês, né, era sobre isso que eu ia falar, que o meu processo de recuperação ele se deu em Narcóticos Anônimos, né? Então foi nesse grupo de anônimos que eu adentrei, foi ali que eu cheguei bem maluco mesmo, estava bem maluco mesmo, bem ruim, e foi ali que o processo iniciou, assim, que eu consegui me reconhecer através daquele contexto, né? E o legal dizer que, tipo assim, antes um pouco, eu lembro que alguém tinha, acho que foi meu pai, alguém tinha me falado assim, uns 5 anos antes, alguém tinha falado assim: ah, você precisa ir para Narcóticos Anônimos. E eu me senti ofendido com isso. Porque na minha cabeça, um monte de gente que já usou droga, se juntar no porão de uma igreja, esse povo ele não ia conseguir me ajudar. Era essa a ideia que eu tinha. Eu falei, não, que pô, no fundo da igreja, com um monte. Assim que eu falava, né, com um monte de noia lá, você acha que esses caras vão me ajudar? Nunca. Então eu tinha esse olhar preconceituoso, né? Que na verdade os defeitos de caráter, o preconceito, a arrogância, essa coisa de se sentir melhor do que os outros, é uma frequência densa, né? É uma frequência ah, de se defender, na verdade, né? É uma defesa. E aí rodou mais 5 anos a minha vida e o negócio aconteceram mais coisas, né? Onde eu cheguei no fundo de poço, tentei suicídio e tal, essas coisas. E aí, quando eu não tinha mais armadura nenhuma, eu falei assim: ah, eu vou lá só por desencargo de consciência, que é, né, adentrar o grupo e tal. E eu já passava de carro, de moto, já via algumas placas, já sabia onde tinha mais ou menos. E aí tem essa história que eu sempre conto, que é as deucidências, assim, que eu já falei isso aqui. Eu cheguei, não sabia direito, e aí eu entrei no grupo de AA, de Alcoólicos Anônimos lá e tal, e aí eu fiquei lá um pouco, olhei pro lado, olhei pro outro, falei, isso aqui só tem alcoólatra, os tiozinhos mais um povo mais velho, né? E aí eu falei assim, não, vou embora. Aí eu levantei para ir embora, um senhor saiu lá de dentro e falou assim, onde você vai? Aí eu falei assim, ó, eu tô procurando Narcóticos Anônimos, né? Não é Alcoólicos Anônimos. Como se eu fosse melhor, né? Como se fosse assim, eu sou, né? Sou melhor, não tenho problema com álcool, não, né? Tamanha arrogância. E aí ele falou assim: ah, tá, e tal, né? A Narcóticos Anônimos do outro lado da igreja, tinha que dar a volta no quarteirão. Aí eu falei: tá bom, obrigado. Ele falou: vou te levar lá. Aí eu falei assim: não precisa. Aí ele falou assim: eu vou te levar lá. Eu falei: não precisa. Aí ele falou assim: eu vou te levar lá. Eu falei: não precisa. Aí ele falou assim: eu vou te levar lá. Eu falei: não precisa. E ele falou: não, eu vou te levar. E foi me levando, assim, meio que obrigou ele me levar, né? E eu internamente xinguei. Falei assim: que cara folgado, velho. Esse tiozinho falou: não conheço, velho. Tá. Só que depois eu nunca mais vi ele. Ele entrou no grupo lá, me levou, tomou um café, cumprimentou como se conhecesse todo mundo. Só que depois eu entendi que, tipo assim, era uma força maior que falou assim, ó, segura, segura, não deixa embora, que é o último trem, é o trem da meia-noite. Se ele não entrar aqui, nunca mais ele se recupera, né? E aí foi assim que aconteceu. Eu acredito que tem essa energia, assim. E aí, beleza. E aí, primeiro ponto é que, assim, é, eu me identifiquei dentro do grupo. É essa atmosfera do grupo. Não tem nenhum tipo de tratamento direto, assim, não tem nenhum tipo de profissional que dê uma avaliação, não tem nada assim, não tem ninguém que dê um ensinamento. Tem a literatura deles, que também é nesse sentido da empatia, e eu simplesmente me identifiquei.
é isso, assim, o poder do grupo é a empatia. Eu me sentir acolhido, eu me sentir parte. De repente, eu vi pessoas ali falando de problemas e de dilemas pessoais, ninguém me perguntou sobre os meus dilemas, ninguém me fez uma entrevista, ninguém perguntou o que que eu tinha, quem eu conhecia, eles só falaram assim, fica com a gente, tá tudo certo, e eles falaram deles. Eles comentaram sobre a vida deles. Eles deram depoimentos sobre as tristezas e as vivências deles. E aí, a partir disso, a armadura de quem chega é, desce, sai, abre a armadura, pela questão da empatia, pela troca. Né? Não é um profissional, é alguém que está trocando, outra pessoa humana. E aí eu me identifiquei, e através da consciência que eles já tinham deles, eu alcancei algumas consciências sobre coisas que eu estava vivendo. Então, o menino falou assim: ah, eu tô com raiva, eu acho que eu tô com vontade de usar. E eu senti a raiva, eu falei, nossa, será que isso é vontade de usar? Então eu comecei a identificar sentimentos primários que eu não tinha noção nenhuma, nenhuma. E através deles eu consegui. E não é que eu não tinha. É só essa parte que eu quero enfatizar assim. Não é que eu não tinha ouvido sobre isso em algum momento. É porque através da empatia eu fui capaz de absorver aquela consciência. Então, a empatia é um veículo de consciência. Não é sobre saber ideologicamente, entendendo que a consciência para mim, a consciência ela é espiritual. Consciência só pode ser do espírito. A inteligência ela é mental. A cognição, a inteligência, que é repetitiva. É superficial, na verdade. Ela é repetitiva. Agora, a inteligência não, a consciência, ela é uma camada maior. E aí, assim, entrei lá e tal, tudo certo, e aí eu fui tomando consciência de algumas coisas e me senti acolhido. E aí o processo foi acontecendo. Uma outra coisa é que eu posso falar isso, nessa faixa vibratória desses grupos anônimos, é, muitos defeitos de caráter eles estão ali evidenciados. Preconceito, julgamento, ganância, é, todos, de todas as ordens, estão ali evidenciados. E existe uma inteligência da egrégora que, assim, os pares, ao se atritarem, eles também se lapidam. Então, nada melhor do que outra pessoa tão gente boa quanto eu para fazer eu enxergar o quanto eu era gente boa. E assim a gente vai crescendo junto, né? Porque dá tanta raiva olhar o outro e falar assim, gente, mas. E aí aquela, né? Aquela, aquela abertura de consciência, falar assim, gente, mas se eu tô aqui, vivendo isso, passando por isso, junto com essas pessoas, é porque eu tenho muito dessas pessoas. E daí começa esse reconhecimento, essa força, né? Aí tudo certo, assim, eu E aí tem a questão do serviço, prestar o serviço faz parte do processo lá e tal, e servir é ser voluntário, ser secretário, liderar um evento, liderar aquela coisa assim. Eu passei por todos esses processos lá, né? Até de ordem regional. São grupos muito grandes, então esses grupos são derivados do AA, de Alcoólicos Anônimos, e eles nasceram em 1935 na Califórnia. E de lá para cá, uma coisa importante falar para vocês que assim, nasce no AA em 35, a filosofia dos 12 passos. E em 1935, o Jung, ele tem contato com um dos pacientes do AA lá na Califórnia, que está sendo tratado com ele. Então, no Museu do Alcoólicos Anônimos, existe cartas trocadas do Jung, registro de cartas trocadas com Jung, com esse paciente dele. Então, o Jung ele participa diretamente do processo de construção de AA. Entre as cartas, um dos acolhidos reclama, fala assim, nossa, ninguém está permanecendo limpo, sem beber. E aí o Jung responde assim, fala assim, tá, e você, como que você tá? Não, eu tô bem. Fala, então continua que tá funcionando. E assim se dá a construção, né, dos grupos de ajuda. E,
E hoje a estatística de estudo é que não tem nada que funcione mais do que esses grupos anônimos no processo de recuperação. Não tem nada que tenha mais força. E eles não aceitam profissionais, não aceitam lições profissionais, a não ser palestras específicas, né? Mas o contexto, uma das bases deles é, é o processo de igualdade. Então, o anonimato, ele é um princípio espiritual dentro do grupo, que é lindo, que na verdade é tipo assim, não existe eu, somos nós. É o grupo. Não existe o nome. O anonimato ele vem no sentido assim, não existe o Rodrigo que fez, é o grupo fez. A força do grupo. E aí são princípios fortes, princípios espirituais nesse sentido de consciência, que possibilitam o resgate de pessoas que estão numa frequência densa. Então, só estou fazendo esse paralelo da força do grupo, falando de casa 11, entendendo a densidade da problemática, e entendendo como a potência do coletivo tem essa força nessa ascensão. Fazer esse paralelo. E de lá para cá, é, vários grupos anônimos foram formados a partir de alcoólicos anônimos, a partir desse ensinamento. Então, mulheres que amam demais, é, todo tipo de questões humanas tem grupos anônimos com essa mesma base, com essa mesma filosofia, com essa mesma força dessa egrégora, né? Dessa ajuda mútua, dessa coisa do não julgamento, desse compartilhar, desse acolhimento, dessa coisa assim de eu vejo você, eu passei pela mesma coisa, estamos juntos nessa coisa do acolhimento, a gente pode dizer emocional e tal, né? E que tem uma força também nesse sentido espiritual. E aí, eu posso dizer também que aí eu sou meio maluco, né? E aí no meio do caminho, quando eu tava bonzinho, assim, depois de uns 4, 3 anos e tal, já tava já com empresa, casado e tal, já era um exemplo, vários afilhados e tal, essas coisas. Como um bom sagitariano, eu recebi o convite para adentrar na maçonaria. Nossa, isso para mim foi um ápice, assim, uma coisa assim, falei, nossa, isso é um chamado, isso aí é uma coisa assim, que para mim era uma coisa surreal, né? E um segredo secreto, uma coisa assim, Pitágoras envolvido, toda essa busca do misticismo, né? Enfim, aí é engraçado que algumas coisas que eu vivi eu só consigo compreender hoje, assim, sabe? Na época, como um bom sagitariano, fui meio na cega, assim, fui fazendo. Aí eu olho daqui e falo, gente, você já tava, né, acessando. E aí lá, que é muito, que é muito, que é muito a filosofia que vem lá do Egito, nesse sentido de graus de evolução. Que é essa coisa assim da curiosidade, da vontade. Então, é como se a inteligência do grupo. Eu vou voltar um pouquinho. Tem um episódio que aconteceu lá no grupo de Narcóticos Anônimos, se comemora, né? O tempo limpo. Depois de uns anos, eu parei de comemorar, porque para mim já não fazia sentido mais. Mas para quem está chegando, é uma vitória, aquela coisa, então se comemora, né? Meses limpo, tempo limpo, tem aquela comemoração e tal, né? Enfim. Depois eu entendi que isso me fazia mal, mas foi uma consciência que eu entendi depois, né? Ser herói da própria vida, né? Eu achei, comecei a achar estranho. Falei, você não pode ser herói porque está salvando a própria vida. Mas na época, aí vê que coisa maluca. E aí eu vou entrar no assunto de Saturno, porque o Saturno rege a questão do coletivo também. E ele fica muito evidente quando a gente está nesse processo. Então, existe um lance de você, lá dentro, né? De você contar o tempo limpo e ir trocando de ficha, e eu, como com essa casa 10 cheia e a arrogância sagitariana, eu achava que, no comecinho, eu achava que o tempo que eu tava limpo era pouco. Então, eu ia comemorar 3 meses limpo. Só que eu tava bem maluco mesmo, né? E aí eu fiz um trato comigo. Vê se coisa maluca. Eu fiz um trato comigo. Falei assim, ó, seguinte, eu vou... Eu falei outro dia isso pra Juliana, ela deu risada. Não a Ju aqui, a outra Juliana que eu atendo nesse sentido.
Aí eu falei assim pra mim, fiz o trato comigo, falei assim, é o seguinte, eu vou comemorar 6 meses, porque 3 meses pra mim é pouco, e quando eu fizer mais tempo, eu devolvo os 3 meses que eu tô pegando emprestado. Vê o grau de... Quem vê assim fala, nossa, não é possível. Mas aí o que acontece? Eu fiz isso. E aí a loucura, são várias loucuras, né? A loucura que é o seguinte, assim, as pessoas estavam comigo desde o começo lá no grupo, que eu ia mesmo no mesmo grupo, ninguém nem percebeu. Não percebeu por quê? Na verdade, a minha loucura, que é esse complexo de Saturno, era acreditar que o grupo ele estava todo olhando para mim, concentrado em mim, me regulando, falando, nossa, o que ele fez de errado? O que ele fez certo? O que ele fez aquilo? E onde a verdade é que cada um no grupo estava centrado em si mesmo. As pessoas não estavam prestando atenção no fora, por conta do egocentrismo, que é a base da doença. E aí, esse mesmo egocentrismo, aí eu fui lá, fiz essa troca, né? Fiz esse trato e me senti melhor, porque na minha cabeça eu tava mais. Sei lá o que eu tava mais, mas na minha cabeça na época eu achava que eu tava mais limpo, porque eu era melhor que alguém. Tamanha ignorância, né? E aí depois, quando eu fiz mais tempo, mais para frente, 1 ano e pouco, eu devolvi os 3 meses. Eu comemorei 9 meses. Fui para trás e fui para frente e deu tudo certo. Ninguém nem ficou sabendo e eu resolvi comigo essa questão. E não é que ninguém ficou sabendo, é porque para ninguém era importante, a não ser para mim mesmo. Só que eu não conseguia dar importância disso para mim mesmo naquela ocasião, então eu precisava da força do grupo para mim dar importância para uma questão na minha vida. Então, essa consciência da responsabilidade, ela me atingiu distorcidamente ainda, óbvio, né? É, trapaceira ainda, né? Trapaceando com a minha própria consciência, né? Porque essas são as bases, né? Dos defeitos de caráter, mas ainda trapaceando, barganhando, né? Propriamente dito. Mas essa consciência, o grupo me emprestou. Não tinha como eu alcançar essa consciência de responsabilidade, de compromisso e até de barganha sozinho. Não tem onde eu alcançar, não tem base. Eu preciso dessa sustentação. E aí isso aconteceu, depois eu devolvi, e depois de um tempo eu achei ridículo. Falei, não, mas eu comecei a fazer piada disso. Eu falei, gente, como você tava ruim? Mas tava ruim, muito ruim, muito ruim. Mas enfim, e aí tudo certo. E aí depois, já aqui na frente, né? Pseudo um pouco melhor, eu acho. Eu teve o lance da maçonaria. Então, na maçonaria, tem um processo assim que leva a gente a buscar consciência pela curiosidade. Então, tipo assim, tem o primeiro degrau dos aprendizes. Então, só tem informação até X. Tem um código ali, só até X a informação é passada. Para alcançar a próxima informação, que é o próximo segredo, você precisa ter todo esse estudo. E aí você passa por uma pseudo-prova, né? Por um pseudo-tempo, para você alcançar o próximo degrau. E assim sucessivamente. Só que o paradoxo disso, e depois que eu entendi, é que assim, essa jornada de consciência ou de crescimento, essa escada de Jacó, dessa subida, né, de todo esse processo, é uma escada interna, não é externa. Esse conhecimento ele não está fora, ele está dentro. Só que eu acesso fora para que eu consiga alcançar ele dentro. Esse trocadilho, essa consciência. Só que na época eu não conseguia entender isso. Eu achava que eu tinha que mostrar para as pessoas, que eu tinha que falar, que eu tinha que é muito da questão do ego, né? De querer ser o próximo degrau, de querer ser visto, de querer ser bom, de querer essa questão do egocentrismo. No meu caso, eu acho que também muito pela questão da Casa 10. Só que
inocentemente ou não, todos esses grupos foram me proporcionando transformações que eu não conseguiria alcançar sozinho. Então, o que eu estou trazendo sobre a Casa 11 é que a nossa força, ela também está no coletivo. Tem um trocadilho aí, tem um paradoxo que é assim, a nossa força, ela está na individualidade, na nossa centelha, a nossa centelha divina, no nosso espírito, no nosso eu sou, daquela coisa assim, a salvação individual, né? Tem alguns trocadilhos que falam disso, então é sobre o eu sou, só que essa nossa história humana, por ser social, esse eu sou, ele precisa do coletivo para que eu alcance enquanto indivíduo e também depois, então digamos que a pessoa ela alcançou essa individualidade ou essa centelha ou essa luz dela ou enfim, essa consciência e ela chega na casa 12. Só vou dar um spoiler da casa 12, que é a casa espiritual. E aí chegando na casa 12, depois de ter passado pela jornada inteira e ter despertado, a pessoa vai formar a própria egrégora. Porque ela vai entender que o único valor que tem a vida é você ajudar o outro a passar pela jornada que você passou. O resto é ilusão. Pensando na casa 12. Então, essa jornada, né, ela é engraçada, né? E você olha depois que você fala assim, nossa, gente, mas quem inventou isso é muito gênio, né? Esse paradoxo todo, fala, nossa, é muito gênio. É muito gênio. O meu filho que fala assim, né? É muito gênio, pai, é muito gênio. Ter inventado uma coisa dessa nesse sentido de a gente conseguir se encontrar dentro desse paradoxo. E aí, né, teve esse processo. E aí o engraçado, que é o seguinte, assim, 2018, 2018, 19, não lembro bem. Então, assim, eu vou pular essa parte. Então, eu comecei com astrologia e fui trabalhar nos grupos fui trabalhar nas clínicas de reabilitações. Com o Sol em conjunção com Urano, eu escrevi esse projeto. No Brasil, experiência próxima disso, só tem a Ana Maria Costa Ribeiro, que ela escreveu um livro sobre alcoolismo, droga e astrologia. Só que eu conversei com ela, assim, eu fiz curso com ela, conversei com ela, tive o prazer de conversar com ela. É um doce, ela, maluca, fora da caixa, adoro ela. E aí ela falou assim: ah, eu atendi 6 meses, depois entendi que aquele povo lá não queria nada com nada e fui fazer meu trabalho. Na época, quando ela falou isso pra mim, eu escutei como uma arrogância dela. Foi assim que eu absorvi aqui. Eu falei assim, né? Arrogante, né? Por que que eles não alcançam, né? E aí fui eu, né? Vivenciar, né? De novo, Sagitário, fui eu vivenciar pra ver. E aí eu peguei a experiência dela, inclusive Vila Serena, uma clínica antiga do padre John, que ele foi padre, foi missionário, depois ele abriu e tem esse projeto lindo aqui, como o padre Haroldo também, nesse projeto de levar recuperação para as pessoas, e ele recebeu a Ana, no Rio de Janeiro, numa unidade dele, e quando eu vim falar aqui, apresentar para ele o projeto aqui em São Paulo, na Zona Sul, numa das unidades que ele estava, ele falou assim, eu conheço porque tem a Ana Maria, que fez esse trabalho há 10 anos atrás comigo lá, não sei aonde. E eu falei, nossa, eu conheço a Ana. Mostrei uma foto minha com a Ana e tal para ele. Falei que conhecia a Ana. Ele falou assim, aí, através dessa corrente, ele me aceitou na clínica, né? O projeto entrou dentro da clínica e tal. E assim entrou em outras várias clínicas. E aí, então, sagitariano, o meu contexto de levar a astrologia nas clínicas era levar um olhar de liberdade, de consciência, de expansão da consciência, de individualidade, de saber que cada um tem. Porque existe um processo pejorativo também das clínicas hoje no Brasil de achar que todo dependente químico é igual, todo adicto é igual, então tratar todos, né? Como com o mesmo processo de recuperação, colocando a recuperação como se fosse um, um processo assim de educação moral. Então, quem consegue
tá em recuperação, quem não consegue tá fora. Como se tivesse um crivo assim, meio que, por exemplo, teve uma clínica que eu trabalhei, e aí tinha um menino lá que o pai dele, uma clínica renomada, o pai dele era dono de uma empresa grande, e o projeto do pai dele, junto com os psicólogos da clínica, era que esse menino fosse empresário. Tinha uma sala para ele, que ele tinha a obrigação de ser empresário. E aí tudo certo, eu entrei, sou astrólogo e tal, e na reunião multidisciplinar, reunião de equipe, né, tinha os psicólogos, psiquiatras, terapeutas e tal, eu como astrólogo, aprendendo muito, e aí foi apresentado o caso desse menino que já tinha falhado, esse menino já tinha recaído algumas vezes, e aí eu tava com o mapa desse menino, esse menino ele tinha um ascendente em peixes, ele era pisciano, ele tinha um externo em peixes, ele era todo peixes, assim. Aí eu olhei assim, esse meu jeito espontâneo, e falei, gente, para, isso não vai dar certo. É o psiquiatra, a doutora Luísa, ele me olhou assim, mas como assim? Eu falei, gente, esse menino é todo pisciano. Esse projeto dele ser empresário já tá falido, isso não vai dar certo. E como eles já tinham falhado, ele falou assim, tá, o que você sugere? Eu falei, põe ele no teatro, gente. Põe ele para uma música, põe ele numa coisa assim, dá uma chance para ele. E aí me deixaram escrever o projeto terapêutico junto com o psicólogo e tal. E esse menino entrou no teatro da cidade, lá em Mariporã, junto com a clínica. Ele já tocava música, já era músico, já tocava violão e tal. E esse menino se encontrou. E o projeto funcionou lindamente, assim. Claro, a gente teve depois que tratar o pai dele, né? Que quem surtou foi o pai dele. Porque o pai dele queria porque queria. Então, na verdade, o complexo da vida desse menino não era nem a droga era a solução. O problema dele era o pai. Mas essa é uma outra história, né? Depois eu tratei o pai também, vi o mapa do pai, o pai era bem. Enfim. Mas dentro desse contexto de levar essa liberdade. E aí, eu trabalhei durante, acho que foi 3 ou 4 anos, atendi aí em São Paulo mais de 20 clínicas por semana. Então, eu ia de moto, atendia uma clínica de manhã, levava lá passar o dos meninos, depois atendia à tarde, na mesma cidade. Então, segunda-feira atendia uma cidade no interior, terça-feira outra cidade, e assim eu fui fazendo. E realizado e achando que eu estava fazendo a grande diferença e tal. E aí, uma das clínicas que eu fui, eu passei por uma sala e tinha um menino amarrado. E ele me chamou assim, falou assim, ô, e tal, né? Tô aqui amarrado e tal, né? E aí eu parei para conversar com ele, falei assim, eu tô amarrado, cheguei ontem de madrugada, já era 4 horas da tarde. E aí eu vi ele amarrado lá, aquilo me deu um nó na garganta, assim. E aí eu falei assim, tá, e aí, velho? Ele falou assim, eu cheguei ontem, cheguei ruim, mas os caras me amarraram aqui e tal, pede para me soltar e tal, né? Me solta aí. Eu falei, não vou mexer, eu não posso mexer. E ele falou assim, eu nem comi ainda, né? Já era 4 horas da tarde e tal. Eu falei, pô, aí eu fui chamar o coordenador, os chefes lá e tal. Chamei o coordenador. E aí eu falei assim, ô, o menino tá amarrado lá, velho, diz que tá com fome e tudo. Ele falou, nossa, esqueci de levar o almoço pro cara, velho. Como se fosse um papel que ele tivesse esquecido, assim. Como se fosse uma coisa assim. Eu achei inacreditável, assim, o jeito que ele falou pra mim, assim. Foi uma coisa assim. E aí, como eu tenho ascendente em peixe, eu tenho um monte de coisa em Libra, e isso me facilitou entrar nesses lugares e trabalhar. Eu tenho externo em Libra também, né? Então, eu tenho Marte, Vênus, Marte em Libra, né? E Vênus e a Lua em Libra, então eu não falei nada, só que aquilo me embargou. Naquele dia eu atendi, fiz a reunião, e aí eu vim de moto no caminho, e aí eu me questionei, né? Eu falei assim, o que você tá fazendo? Porque você não vai mudar a engrenagem, né? Isso é uma prática, mas o que você tá fazendo nessa egrégora? O que que disso faz parte? O que que você faz parte disso? Que você tá, que é essa liberdade que você tá levando? O que é isso que tá acontecendo? Então, eu entrei numa crise. Nesse dia eu entrei numa crise assim, e isso me marcou muito, assim. Aí nesse dia eu decidi abrir uma clínica. Eu falei, não, é o seguinte, eu vou abrir uma clínica. Não vou trabalhar em clínica nenhuma. Eu vou abrir a clínica. Aí nesse dia eu decidi abrir uma clínica, né? Com a força sagitariana. Quando eu decidi abrir a clínica aconteceu. Encontrei um, que encontrei outro, conversei com o sócio, encontrei um menino que queria vender, e em menos de 2 meses já tinha montado uma clínica. Escrevi o projeto terapêutico e tal.
E aí, idealista, né, como bom sagitariano, escrevi o projeto terapêutico com astrologia como base. A clínica, ela aconteceu em Nazaré Paulista, e aí tem todo um processo que eu aprendi. Eu não sabia, eu aprendi no meio do caminho, assim. Então, você precisa escrever um projeto terapêutico, apresentar para a vigilância sanitária, e essa vigilância sanitária precisa aprovar o projeto, aí você precisa ter assinatura de alguns conselhos, conselho de psiquiatria, conselho de psicologia, conselho químico, porque a água era a água do poço, então tinha que ter um químico para aprovar a água do poço. Então, era tanto para um sagitariano receber tanto conselho assim, era muito conselho, mas tudo bem. E aí, conselho disso, conselho daquilo, e aí eu escrevi esse projeto, enroscou um pouco, mas entrou o projeto, e aconteceu a clínica. E aquela idealização, e na minha cabeça eu vou separar os quartos por. Eu tinha esse projeto, tá escrito esse projeto. Eu ia separar os quartos por elementos. Elemento fogo, elemento terra, e foi todo uma idealização assim, que Sagitário tem essa coisa, né? É, vou confessar um defeito de caráter de Sagitário que eu tento não praticá-lo. Pratico bem menos hoje. Que é essa coisa de idealizar, prometer e na hora de entregar, não alcançar, porque não dá pé, que é muita coisa, né? A cabeça é muita coisa, né? E aí eu idealizei tudo isso e tal. E aí os meus sócios, na época, eles, né, um era psicólogo, só que, tipo assim, a minha percepção é que eles falam assim, tá, se vira aí, velho, agora. Na época eu tava solteiro, né? Aí eu falei, então tá bom. Mudei pra clínica, entreguei a casa que eu tava, mudei pra clínica, casa 8, né? Eu falei, então isso aqui vai funcionar. E aí fiz funcionar, montei equipe e tal, toda aquela coisa. Só que é o seguinte, e aí tem uma historinha pra contar disso. Tem um menino, Ari, não esqueça o nome dele, olha que coisa maluca. E ele me viu numa outra clínica, como astrólogo. E aí ele ficou sabendo que eu abri uma clínica e ele falou com os pais deles e decidiu ir pra minha clínica. Esse menino, como outros também. Pelo meu jeito, pra essa coisa da liberdade, o astrólogo e tal, blá. Só que tem uma outra coisa, abre parênteses. Dentro desse mundo de dependência química, existe, principalmente na clínica, porque são frequências, né? Então, para a pessoa chegar a ser internada, ela já está numa frequência bem densa. Não é todo mundo que usa droga que vai internado, não é todo mundo que usa droga que vai para rua, não é todo mundo. Existe frequências. Hoje eu trato pessoas empresárias que têm problema, bancários, artistas. Atendi uma menina que é música no Rio, então, né? A gente tem um estigma, né? Mas isso é uma outra história. E aí é o seguinte, na clínica é uma camada densa que tem uma repetição. As pessoas vão. É um ciclo também, né? Recai, vai para a clínica, volta, recai, vai para a clínica, volta, recai, vai para a clínica, porque é muito comum as pessoas terem mais de 5, 6, 7 internações e voltar e ouvir a mesma coisa. Vira uma coisa que não tem solução. Para a família é mais fácil deixar na clínica, porque está mais segura, do que estar na rua correndo o risco de morrer. A clínica prende, às vezes tem contenção medicamentosa, contém lá e tudo certo, né? Enfim, é um gigante, é muita coisa, né? Muita coisa. Mas enfim, aí o que acontece? Esse Ari, para simbolizar isso, esse Ari, ele tinha recaído e tal, a mãe dele do interior se implora de tudo. E aí tem uma outra coisa, abre parênteses. Tem nada a ver com a história, mas é assim, na maioria dos casos, os familiares são reféns dos malucos. Refém psicológico, refém emocional, é uma tortura emocional que dá dó de ver. Dá dó de ver, porque eles são capazes de fazer com a mãe. É coisa de maluco, e a mãe cai. Ah, gente, a mãe cai. A história mais comum é o traficante tá refém, precisa de R$ 1.000, senão eles vão me matar aqui. É a mais comum. E não tem traficante nenhum, porque o traficante não se dá esse papel. Mas enfim. E aí o que acontece? Aí a mãe, muito simplória lá do Paraná, me ligou e falou assim: Rodrigo, é o seguinte, não deixa o Ari sair. Não deixa, porque ele vai cair, ele vai morrer. Esse menino não aguenta mais, ele vai morrer. Não deixa ele sair. E, pelo amor de Deus. Aí eu falei, tá bom. Esqueci o nome dela. Aí eu falei, tá, aí lá vem o Ari. O Ari me chamou. Rodrigo, quero falar com você. Eu falei, fala.
seguinte, velho, eu quero meu celular, quero minha carteira, que eu vou embora agora. Aí eu olhei pra cara dele assim, pedi licença pra quem tava do meu lado, e falei assim, é o seguinte, Ed, vem cá, você não vai sair, não faz eu ficar nervoso, não vou te dar nada. O máximo que eu vou te dar é um remédio pra você se acalmar. Entra pro quarto, velho, eu não quero ver sua cara hoje nem amanhã. Aí ele saiu, eu fui bem incisivo com ele, assim, bem as patas do Sagitário, sabe? As patas do Centauro. Aí é o seguinte, ele foi saindo de fininho, aí ele falou assim: É, eu gostava mais quando você era astrólogo. Puta, quando ele falou isso, foi, foi, foi uma coisa assim, foi uma agulha, assim, foi direta, assim, precisa. Claro, eu não falei mais nada, não baixei a bola da arrogância que eu tava, só que aquilo, eu dormi com aquilo. Aliás, eu não dormi com aquilo. Não dormi com aquilo. Essa é uma boa expressão. Porque o contexto da clínica tinha me distanciado de quem eu era. Então, assim, a densidade, as famílias, as responsabilidades, os contratos, os conselhos e tal, e eu só queria sentar com a pessoa e falar que ela podia ser livre, que ela podia ter um caminho de autoconhecimento. E eu tinha que lidar com um monte de questões até chegar nesse lugar. E quando eu chegava nesse lugar, eu já estava cansado, com um monte de questões para cada solução que eu tinha. As pessoas me arrumavam 10 problemas, e mais solução era mais problema, mais solução é mais problema. Eu falei, gente, esse problema acaba nunca. Até que eu tava num processo que eu meditava e tal, tinha todas essas questões de meditação, não tava nem conseguindo meditar mais. E aí chegou um momento que eu tava sem dormir, já uns dias assim, doente, emocionalmente doente, imerso à densidade daquele ciclo problemático que é um ciclo, gente. Não tem um herói que vai fazer isso. Ah, não, vai acabar com esse ciclo. Não existe. Não existe. Tanto que eu trato hoje, eu faço acompanhamento, que eu faço alguns acompanhamentos, eu trato uma moça, já faz algum tempo, que ela tem uma moradia assistida, uma clínica de uma forma diferente e tal, e ela tem no mapa astral dela Saturno em conjunção com a Vênus na casa 7. Então ela tem uma história dela ter um feminino subjugado, onde os parceiros com quem ela se relacionou acabam abusando dela, do trabalho, ela tem um sol de casa 6, então é como se ela, na vida, tem essa história desse aprendizado, como se ela trabalhasse, fizesse tudo, se responsabilizasse, e os parceiros fizessem ela acreditar que ela não era digna o suficiente para ser quem ela era, então é como se ela ficasse numa posição de escrava, onde ela não tinha a dignidade necessária para ser ela mesma. Saturno em conjunção com a Vênus ali. E aí a gente entrou num trabalho dela conseguir se apropriar disso, então ela tinha alguns sócios nessa clínica dela. Passaram vários sócios, né? Que na verdade, assim, os sócios iam só para dizer que eram sócios e ela que fazia tudo nesse contexto. E aí uma vez a gente estava fazendo, dentro desse contexto, estava passando um trânsito na casa 7 de Júpiter dela. E aí eu aproveitei o ensejo de Júpiter e falei assim, tá, vamos conversar sobre isso. Ela falou, por que que você tem sócios? Por que que você acha que você precisa deles? E ela, na verdade, tinha medo, né? Então, essa coisa da subjugação, né? Saturno, Júpiter ali, Saturno e a Vênus ali. E ela entrou num processo de se individualizar já fazem 2 anos, 1 ano e meio, faz 1 ano e meio, que ela se desvinculou das sociedades e ela abriu o negócio dela sozinha, ela que manda, ela que manda aprender, ela que manda soltar, ela é dona, ela que assina, ela que faz tudo e tal. E ela tá feliz da vida, assim, dentro desse contexto, desse aprendizado, sabe? E ela brinca, assim, eu não quero saber mais da Vênus, hein? Pelo amor de Deus, né? E a gente dá risada e tal. E aí o que acontece? Você tava falando sobre isso, assim, sobre o ciclo, né? Que ela tava esses dias agora no eclipse. Eu ainda falei para ela, falei assim, ó, vai ter o eclipse. E eu sempre brinco nos horóscopos, porque assim, os menos atentos vão estar bem atrapalhados, né? Porque para quem tá atento já é difícil dar uma segurada, né? Imagina para quem não tá atento. E aí, nas clínicas, esses ciclos, eles movem muito, né? Então, os malucos que estão vivendo mais a parte instintiva, muito mais a parte instintiva, eles
sentem muito, né? Vão muito levados, né? Pela onda do mar, né? Muito levados. E aí no eclipse agora deu uma sacudida, ela virou para mim e falou assim: Nossa Senhora, eu não aguento mais. Aí eu brinquei com a assim, Dani, isso é o ciclo, né? Isso não muda, né? O que vai mudar é o jeito que você lida com isso e tal. Enfim, aí voltando para a história minha, teve uma manhã que aí problema, eu já tava maluco já, um problema nesses lugares assim, nessa egrégora, nessa densidade, eu costumo dizer que é tipo assim, vixe em cima de eita. Você fala vixe, a pessoa fala eita, aí você fala eita, a pessoa fala vixe, nunca soluciona. É só problema. E aí o que acontece? Tava bem ruim mesmo, bem ruim. E aí eu falei assim, eu preciso tomar um ar. Aí eu fui tomar um ar e tal. E, e aí veio pandemia, um monte de questões assim. E aí, dentro desse contexto, eu fui para a beira da represa, parei a moto lá, sentei e fui meditar lá. Falei assim, eu preciso de ajuda, né? Não tô conseguindo dar conta, velho, pelo amor de Deus. E aí fiquei lá sentado alguns minutos e tal, não lembro, alguma hora ali. E aí, quando eu saí, de frente, assim, pra saída da represa, assim, tinha uma placa, assim, Oca Xamânica, do lado da clínica. Aí eu falei, tem xamanismo aqui? E eu já tinha estudado, já conheci e tal. Só que eu nunca tinha, né, tido experiências. Aí, nesse sentido, eu fui lá conhecer, né, o xamanismo e tal. E foi uma coisa, assim, transformadora, assim. E para mim, né? E o legal falar para vocês que, assim, eu tava com um trânsito de Plutão na cúspide da casa 11. Então, assim, para quem tem mais familiaridade, e para quem não tem, eu vou explicar. Então, assim, trânsito é uma linguagem astrológica para falar sobre previsões, sobre tempo. Então, os trânsitos são a posição dos planetas e a influência deles sobre o nosso mapa astral. Então, como é que a gente faz previsão? A gente olha os trânsitos, olha o cálculo secundário, olha a revolução solar. Então, a gente consegue calcular, fala assim, em tal época, planeta tal vai estar em tal casa. Então, Plutão, ele é um planeta que ele vai falar de morte e de renascimento. Planeta lento. E ele, na casa 11, ele vai diretamente dizer que é o seguinte, assim, você vai passar por um processo de morte no grupo que te sustenta, no que você acredita enquanto egrégora, no coletivo em qual você faz parte. Morte mesmo, assim, no sentido de você morrer para aquela questão, no sentido de você não aguentar mais, no sentido de você ser até escorraçado daquele sentido. Alguma coisa vai acontecer bem grave, onde na questão do coletivo você vai morrer. E aí, o legal dizer que, tipo assim, tem um paradoxo aí, né? Então, nessa ocasião, digamos que o grupo ele fortaleça o meu ego. O que eu quero dizer é que tem um paradoxo de Aquário, que é aquela coisa assim da pessoa só conseguir se sentir ela mesma, só consiga se sentir bem atrás da causa do coletivo. Isso é muito comum. Então, por exemplo, a pessoa não consegue ser ela, não consegue lidar com as questões dela, e ela passa a lutar pela causa ou pela uma idealização de um grupo. Então, ela se sente pertencente através daquela causa humanitária. Porque grupos a gente vai falar de humanitarismo. Então, assim, racismo, feminista, o olhar feminista, qualquer tipo de coletivo, humanitarismo, tá ali falando dessas questões, né? De ajuda. Então, tem muitas pessoas que só conseguem se sentir existente dentro de um grupo, lutando por uma causa do grupo. Se sente forte ali e tal. Isso faz parte do nosso processo também. Só que naturalmente a gente vai precisar morrer ou se decepcionar dentro desses grupos para conseguir encontrar essa individualidade e alcançar essa individualidade para chegar na 12 enquanto como indivíduo para voltar para um grupo inteiro. É um paradoxo nesse sentido. Enfim, e aí com esse Plutão na casa 12 passando ali,
na casa 11, desculpa. Então, passei por esse processo de morrer nesse sentido desse coletivo, dessa causa, né? Aí dentro do xamanismo, foi uma coisa assim que eu não consigo explicar, assim, foi um salto, né? De frequência, de egrégora, de olhar para a vida, né? Tanto que tem várias práticas, né? De busca espiritual. E eu lembro que uma das que eu pratiquei ali, que eu tive a oportunidade de participar, foi o Temascal. O Temascal é um ritual indígena antigo, onde faz uma sauna, né? Mas não é uma sauna, você faz uma cabana, né? Cobre a cabana e ali põe água com ervas e tal, e aí com música, com todo o ritual ali, coloca pedras quentes lá dentro e você fica ali dentro algumas horas, né? Suando, né? Aquela coisa de criar esse choque, né? É, físico para alcançar algum tipo de ascensão, a gente pode dizer assim dessa forma. E quando eu participei disso, eu tive uma sensação de encontrar, ou de estar, ou de me relacionar com o meu espírito, que eu não consigo explicar. Tive essa sensação, assim, surreal. Tanto que quando eu estava nesse êxtase, o meu pensamento sagitariano era o pensamento assim: eu sabia que existia alguma coisa. É como se essa coisa do Sagitário, se tá faltando alguma coisa, tá faltando alguma coisa, tá faltando alguma coisa. Nesse momento, eu soube assim, falei assim, não, existe uma egrégora, existe uma força maior, existe uma espiritualidade muito maior do que o que eu pensava que tinha. Assim, um acesso surreal. E aí, a partir disso, né, isso passou a ser uma prática, e aí isso fez com que eu perdesse o vínculo, né, direto com essa busca por idealização dentro dessa causa de salvar as pessoas que muitas das vezes não querem ser salvas. E eu acabo ficando no lugar de fazer a manutenção do sofrimento e me alimentar do sofrimento das pessoas ali, naquele lugar. Então, é uma coisa que se retroalimenta e é uma grande ilusão, porque é um ambiente netuniano, né? Também, que é contagioso. O Netuno ele é contagiante, né? Ele contagia. E aí tem essa coisa, assim, de ter mais lucidez, né? Dentro desse contexto. E aí, então, morre-se esse ego, herói. Ah, eu tava ali salvando vidas, né? E toda essa coisa. E eu acredito que nasce, né? Um contato espiritual, que aí Plutão fala disso, né? Esse contato mais verdadeiro com quem a gente é, de forma mais lúcida, né? E aí o que eu quero trazer para vocês com essas histórias é sobre essa dicotomia entre o coletivo, ele, ao mesmo tempo que ele é uma ascensão, ele também é um caminho de frustração, porque você vai lidar com os pares, e através dessas frustrações, você reconhece mais quem você é, e em algum momento você vai precisar se desvincular para encontrar a sua verdade mais íntima. Claro, tem uma outra coisa também, né? Isso depende de cada mapa astral, né? Então a gente vai saber no mapa como é que funciona. Então, de repente a pessoa tem, que nem a Nádia aqui, a Nádia tem muitos planetas na casa 11, né? Lua, Plutão e tal. Encontrei outras pessoas que eu fiz o mapa também, tem a casa 11 bastante cheia. Enfim, aí depende da individualidade, né? De como esse coletivo ele vai agir, como ele vai nutrir, né? Ou deixar de nutrir dentro desse contexto. Casa 11, né? Então, dentro desse contexto evolutivo, a casa 11 é essa importância. E aí depois disso, só para a história ter um final, um final entusiasmante, né? Entusiasmado. Depois disso, a clínica
acabei saindo da sociedade da clínica, também veio a pandemia, segurei a pandemia, e aí decidi me desvincular da clínica, que foi uma coisa assim que eu tava como dono da clínica, né? Então tem a questão do ego, né? Então, ó, sou dono da clínica e tal, nessa coisa assim de. E decidir abrir mão foi um processo assim doído, mas eu sabia que tinha que fazer isso. E aí depois pandemia, e aí depois internet. Então aí depois da, né, pandemia, eu falei assim, tá, e agora? O que eu vou fazer? E aí eu volto a atender as clínicas. Não, não vou voltar a atender as clínicas. O que que eu vou fazer? Porque né, o mundo mudou e agora? E daí, nesse período, quando eu saí da clínica lá em 2020, 2021, eu acho, eu decido trabalhar com a internet. Decido trabalhar, não, decido aprender. Pela força. Aí tem uma menina que falou outro dia para assim, mas como você consegue? Você fala tão bem, né? Eu tenho vergonha. Ela falou, você não sabe o que é a força do boleto. Pela força do boleto, eu falei, eu vou. Claro, eu tenho a casa 10 cheia, né? Então eu gosto também dessas coisas. Só que pela força do boleto, eu falei assim, eu vou aprender a fazer isso. Aí fui fazer curso, fui ver vídeo do YouTube, fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo. E aí eu posso dizer para vocês que assim foi a melhor coisa que aconteceu, porque eu atendo pessoas ilimitadamente, não preciso de um monte de conselho, só eu sento o meu estudo, astrologia, faço minha agenda, sento aqui, converso, troco, alcanço, sem necessidade de veículo, sem necessidade de me locomover, sem necessidade de nada, só eu sento diretamente com a pessoa que quer e, e converso. E tenho minha agenda e faço meu trabalho e estou aqui com vocês, né? Então, dentro desse olhar, esse meu Netuno na casa 11, então eu posso dizer para vocês que agora não, né? Depois desse aprendizado, eu estou formando indiretamente, mas estou formando uma egrégora. Estou alcançando pessoas, estou trocando. Então, assim, ainda essa minha história dentro do coletivo, dentro da casa 11. Netuno na casa 11. Então, Netuno na casa 11, falando de espiritualidade, falando de astrologia, falando de consciência maior, falando de expandir, falando de alcançar e trocando, né? E alcançando pessoas de outros países, de outros estados. E aí, recentemente, eu lutei para. Foi difícil também, mas recentemente, eu acho que esse ano agora, de 2023, eu me permiti a trabalhar não só com a dependência química, porque o meu trabalho era astrologia não trata dependência química. É desse trabalho, assim. E aí depois eu entendi que isso era um limite que só tinha na minha cabeça também. Porque não importa qual a dependência, não importa qual o dilema, não importa. Isso aí é o problema da pessoa. O que importa é que a astrologia é a solução. É isso, a pessoa de repente pode ser viciada em. Porque é isso, assim, o vício, eu entendi que assim, o vício, a prisão, matéria, ela é humana. Então a gente tem a tendência em se prender na matéria. Por comida, por relacionamento, por dinheiro, por prazer, por qualquer coisa. A gente tem a tendência em ter esses hábitos. E ter a consciência de quem a gente é, através da astrologia, nos liberta para a gente seguir o nosso caminho espiritual. O nosso caminho espiritual é um caminho de individualidade, desprendimento. Então, depender é estar doente. Conseguir ser individual, não depender de nada, é estar em espírito. Só que isso dentro da matéria é um dilema para a vida inteira, gente. A gente sempre vai depender do coletivo, do grupo, do outro. E aí depender e não depender, né? Ser você mesmo dentro do coletivo. E assim vai essa dança toda. Desse aprendizado, né? Atritando com o coletivo. E hoje, né? Alcançando vocês também. Esse trabalho junto com a internet que eu posso dizer para vocês que realizado, assim, feliz, leve, feliz de conseguir parar e falar disso, falar de astrologia e poder trocar com vocês. Então, essa é uma história de Casa 11, né? Dentro desse contexto, falando desse regente, Casa 11 e tal. Enfim.
Eu consegui alcançar? O que vocês acham? Dúvida, 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 não? Deixa eu ver aqui, faz muito sentido. Aquário é assim mesmo. Alguém tem alguma dúvida? Alguém me fala alguma coisa de casa 11? Me fala aí. Ei, Vamos trocar Rô, um pouco. boa noite. Tá me ouvindo? Cadê Lívia? Fala, tô te Eu? ouvindo. Muito obrigada, assim, fiquei muito inspirada. Gratidão pela partilha. Vou ficar aqui processando, assim, muito demais. E ouvi tua história, achei muito incrível. Parabéns, vou ficar aqui guardando, assim, principalmente essa questão que você falou dos pares, né? De se colocar com os pares, e até me lembrou uma coisa das escolas Waldorf, elas estudam os temperamentos, por exemplo, dos alunos, e ao invés de afastar, elas colocam um temperamento igual um do lado do outro para a pessoa poder se espelhar mesmo e ver, né? Desde criancinha já tem essa estratégia, enfim, também eu lembrei disso quando você falou. E eu vou precisar sair, mas eu queria te agradecer, Rô. Muito obrigada e boa noite, Grégora, todo mundo. Olivia, antes de você sair, eu vou aproveitar o deixa, que eu esqueci de falar, que eu fui empolgado. Que aí é uma chamada, né? No dia 7 de novembro, numa terça-feira, às 19 horas, eu vou fazer um workshop de novo e eu vou falar sobre o portal do espírito, que é o entendimento sobre a Lilith e sobre Quiron no mapa astral, passando por todos os signos e todas as casas, assim como eu fiz da Lua, né? Da outra vez, fazer sobre Quiron e sobre Lilith, né? Aprofundar o entendimento do que é a Lilith, do que é Quiron no mapa astral e ter essa troca. E aí é um dia de estudo, a gente começa às 19 horas, da outra vez a gente parou, acho que era, não lembro, acho que foi um pouquinho antes das 10, a gente nem percebeu, a gente vai olhar o mapa astral de cada um que participe e tal. Enfim, muito rico, assim, conseguir ter esse acesso. Legal. E, Mas você vai botar lá no grupo, Rô? mas eu vou para dizer Ah, que para quem tá junto, assim, pro pessoal, eu posso falar isso hoje, Casa 11, né? O pessoal da nossa egrégora tem um preço diferente, né? Fica pelo valor de R$ 88, e na internet eu vou lançar depois, que fica 150, 100 alguma coisa lá. Então, essa coisa assim, para a gente ir se fortalecendo também, né? Dentro desses estudos aí, a gente pega um gancho e vai aprofundando aqui, aprofundando ali, e a gente vai crescendo junto. vou precisar, porque eu ia ficar justamente pensando nisso, porque eu tenho Lilith na casa 11 e e o Saturno está em trânsito em cima da minha Lilith na casa Então, 11. vamos Estou lá. aprendendo alguma coisa. Vamos lá, vamos trocar sobre. Depois eu vou pôr no grupo. A gente se Legal. fala. Boa noite, Tá bom? gente. Boa noite. Beijo. Quem mais? Quem mais? Me fala aí alguma coisa. Sil. Rodrigo, pode falar dos aspectos nossos na casa 11? Cada uma Por falar um. favor. Eu tenho aquário na 11 e a cauda, mas já em peixes na 11. E tem Quiron na cúspide da 10, que é praticamente é 11. Quiron, seria Quiron na 11, né? Esse Não. lance do pertencimento, para mim, é uma coisa muito importante. Inclusive familiar também. Eu sempre fiz questão de ser aquela que junta as famílias do pai, da mãe, que mantém o contato, que isso para mim é uma coisa que realmente que me cura, sabe? Entendi. Mas o Kiro tá na cúspide da 10 ou na cúspide da 11? Eu tenho seu mapa. Da 10, da 10. Da 10, quase, assim, a 27 graus da 10 para 11. 10 para 11. Ele tá na casa 10, mas quase na cúspide da 11. Entendeu? Sim. Ele já é considerado na 11, porque são 2 graus só para estar na 11. Ah, eu vi aqui, eu tenho seu mapa. Você tem meu mapa. Eu tenho seu mapa. E tá na 11, sim, tá na cúspide da 11, tá abrindo a 11. Pois é. E tem a cauda ali também, né? Na 11. Sim, o Quirón, né? Para quem não está familiarizado, o Quirón é um asteroide, não chega a ser um planeta. A gente vai falar disso, né? No dia 7. Mas Quirón, ele tem um lance assim, fora o mito dele, de trazer um lugar onde a gente tem uma ferida exposta, né? Uma ferida aberta, assim. Então, por exemplo, eu fiz um mapa astral esses dias do menino.
acompanho ele também. Ele tem Kiron na 10. E ele é um excelente músico e ele trabalha. Acho que eu já falei disso aqui. E ele trabalha numa repartição pública. E ele, desde sempre, porque tá na 10, ele sofreu bullying na escola, ele sofreu várias questões nesse sentido da exposição, porque é a casa 10, não a 11. E isso tem um bloqueio, então é um excelente músico, e sempre quando ele tá para fazer alguma coisa que vai ter algum tipo de visibilidade, ele meio que se sabota, e por conta desse complexo que Kiron traz. Só que o entendimento, o aprofundamento também de Kiron, ele é libertador pro espírito, porque na verdade é tipo assim, o que eu penso, e o que eu estudei também, é que esses pontos, eles são pontos que soam negativo pela experiência, como eu também tenho Kiron na casa 4, soam como experiências negativas, só que são oportunidades para um despertar, sabe? Caro, né? Às vezes caro. Porque, por exemplo, na 11 tem essa questão também do trauma, de algo que passou com a questão do coletivo, e ao mesmo tempo a força que o coletivo traz e como que fazer parte do coletivo te traz a dignidade do espírito de quem você é, sabe? Levar a liberdade pro coletivo, porque tá na 11. Então tem todo esse contexto aí. O fato de estar na cúspide, eu sinto as duas casas. Eu sinto as relações das duas casas. Esse Entendi. lance do menino aí de... Aquele que eu te falei de nunca achar que tô pronta, sabe? Você ficou até sem acreditar, será que ela tá falando a verdade? Mas eu acho que esse Kiron aí também não me permite isso, sabe? Verdade. Mais alguém? Obrigada, muito legal. Oi, Rodrigo, tudo bem? Oi, Fabi. Melhorou? Melhorou. Melhorei, demorei, mas melhorei. Então, essas questões de casa 11, vamos dizer assim, eu comecei a entender melhor, né? Comecei a entender quando eu comecei a olhar para a astrologia, que foi uma coisa um pouco mais tardia, assim, eu sempre fui muito curiosa, pela espiritualidade. E tanto, assim, nunca quis me prender a nada, a nenhuma religião, porque eu achava que a partir do momento que eu me tornasse de uma religião, eu ia ter que ficar e não ia poder conhecer outras. Então, eu sempre fui, assim, muito curiosa e sempre fui muito atrás. Então, daí agora olhando para trás, né, eu lembro, assim, quando eu era criança, eu morava perto de uma comunidade Hare Krishna. Ah, é? E é, era relativamente perto, era assim, eram duas cidades, um pouquinho mais para frente. Criança, assim, adolescente, né? E a minha mãe morria de medo de eu ir para lá e não voltar nunca mais. A minha mãe, ela achava que ia me perder, assim, para os grupos, sabe? Mas só que eu não me encontrava, por exemplo, nos grupos de escola, nos grupos dos amigos, naqueles grupos convencionais da adolescência, eu não me encontrava, por quê? Porque eu estava nessa busca da espiritualidade e não achava ninguém que buscasse o mesmo que eu, né? Então, depois que eu comecei a entender, ainda tive uma certa dificuldade de encontrar um grupo que falasse a mesma língua, né? Essa língua não só de uma vertente, mas de todas. Então, e na astrologia, eu assim, quando eu comecei a estudar astrologia, eu comecei além de entender, a encontrar pessoas que com o mesmo propósito, sabe? Eu comecei a me sentir confortável ali na minha casa 11. Eu tenho aquário na casa 11. Né? Legal. Então, acho que por isso também não conseguia me prender a uma coisa só. E eu acho que eu posso dizer que, assim, até hoje, eu sei que terão outras oportunidades, mas o ápice da minha casa 11 foi aquele encontro que eu fui por causa de você, Ai, que legal. né? Que teve lá o encontro lá na Casa Meio do Céu. Sim. Aquilo para mim foi uma realização
e fui porque vi você postando, mas eu ainda tenho esse receio, né? Falei para você, tenho medo de não conheço ninguém. Daí você me incentivou ainda. Você falou assim, não, vai. Você falou no Instagram, falou assim, vai que chegando lá você vai conhecer alguém e vai dar tudo certo. E fui, né? Então, chegando lá, eu acho que aquilo para mim foi assim uma validação de tudo que eu fiz até aqui, de tudo que eu estudei e que eu venho estudando. Eu sei que o estudo é para sempre, mas assim, eu chegar ali, eu ver pessoas falando daquilo que eu estudo, daquilo que eu gosto, daquilo que eu acredito, e entender e me sentir pessoas para mim que são ídolos ali para mim. E ver meus ídolos falando, e eu entendendo, e eu estar ali me sentindo igual para Parte, igual, vamos colocar ali, né? Eu me fazendo sentindo parte. pertencente a eles. Nossa, isso para mim foi assim, foi ver a casa 11 saindo do mapa e vindo para a vida real, assim, sabe? Ai, Foi o 5D ali do meu mapa. que legal, que legal. É isso, né? Casa 11 é Aquário, né? A Silvana também, apesar que a Silvana tem mais coisa ali na 11, né? Tem o Nodo, mas o Aquário fala dessa Quiro. liberdade, né? Dessa expansão, né? Aham. É. E para mim, assim, depois que eu passei a entender esse aquário e a casa 11 expandiu. Legal. Feliz, muito legal. Mais alguém, não? Posso falar? Quem? Sou eu, Mariana. A Eu tô Mari. no ônibus, gente. Tá muito baixo, dá para entender o que eu tô falando? Não, a gente queria ver que tá rolando no olho, a fofoca, né? Ah, vocês querem que eu ligue a câmera? Não, não. O povo vai adorar. Ônibus lotado. Pelo menos estou sentada. Ó, não, eu acho engraçado que eu sou aquariana, mas a casa 11, tudo que me falam da casa 11, quando me mostram algum mapa para eu fazer uma leitura rasa, né? A casa 11 eu não consigo, não alcanço ela. Então, eu sou aquariana, mas a casa 11 eu não alcanço, assim. Porque fala da comunidade, da, do aspecto social, humanitário, de alguma forma também. E, por exemplo, eu já me sinto bem, mas esse sentido, então, que você estava falando, que eu me sinto, eu sou bem, de alguma forma, eu sou um pouco individualista, não me sinto parte de movimentos, de grupos, eu não me conecto com grupos, com movimentos, é muito difícil eu me sentir identificada com grupos. Inclusive, até na faculdade, ciências sociais, PUC, um monte de movimento social, e eu nunca conseguia me sentir parte de movimento nenhum, até coisas que eu gosto, mas que não consigo me sentir parte dentro de um grupo, né? E eu estava pensando, quando estava falando da Casa 11, Aquário, tem também o lado individual do Aquário, né? Que é engraçado, eu fico tentando ver, então, Aquário e Leão, né? O eixo. Já que a gente está falando da casa 11, de alguma forma a gente está numa sombra da casa 5, né, de Leão. Então, eu estou tentando buscar isso. De alguma forma, ambos trazem um pouco de individualidade. Isso seria, de alguma forma, correto dizer, né? E, bom, e se for, talvez faça sentido ou não, minha casa 11 começa em Touro. Sei se traria alguma informação que seria mais evidente disso que eu vivo, né, com relação a grupo que eu não vivo. E uma pergunta, então, como foi falado de egrégora, a gente pode, então, pensar de alguma forma que a casa 11 são as egrégoras que estão dentro de nós e que a gente manifesta através de grupos que vão se formando em volta de nós, a característica de grupos. Então, a egrégora, né? A casa 11, a gente poderia falar da egrégora, então, do aspecto gregário, né? É isso. Falei de Hum. Legal. Então, primeiro que você tem a casa 11 em Touro e o regente está em Peixes na casa 8, né?
se eu não me engano. Isso. E, e aí tem essa questão assim, né, de como o regente da 11 tá numa casa de transformação, num signo de peixes, que tem essa coisa assim de não pertencer, mas de pertencer, de não ficar muito claro, de absorver e voltar, porque peixes tem essa coisa assim, ele se amalga, né? No contexto, mas mesmo assim tem essa coisa também de não se identificar. É meio confuso mesmo o signo de peixes dentro desse sentido, né? Não sabe quem sou eu, o que que é o grupo, e tem essa coisa desse distanciamento. E a questão da egrégora é isso, assim. Então, se a gente for pensar, vamos pensar assim, agora foi 12 de outubro, né? O que que é a força da egrégora de Nossa Senhora da Aparecida, gente? Que é aquela força daquela cidade, daquelas romarias, daquela cidade, daquela igreja gigante, linda? O que é a força daquelas pessoas pedindo e juntas, né? Formando essa egrégora. Então é quando eu levo as minhas crenças, os meus chakras, a espiritualidade que me acompanha para uma direção e junto com a direção de vocês, a gente junto forma um vórtex, uma força maior, um ponto de luz maior. Então, pensando na questão do dogma religioso, então diz assim, vamos pensar assim, ó, que o dogma religioso, muitas das vezes, ele é, só para ter uma clareza da casa 11, o dogma religioso da casa 8, muitas das vezes ele é, vamos colocar assim, ele é alegórico. Alegoria. É uma alegoria, né? Então, uma roupa, uma vela, são coisas que são alegorias, né? Um ritual, são alegorias, não tem uma sustentação direta. Só que imagina que eu consiga, através de um mito, de uma história, de um orixá, ou de uma aparição de uma santa, ou de um contexto escrito, ou de uma música, ou de um rezo, juntar 100 pessoas e fazer com que essas 100 pessoas façam a mesma alegoria, o mesmo ritual. Isso forma uma egrégora. A força, né, do coletivo fazendo o mesmo movimento com a mesma intenção, porque a egrégora ou o ritual serve para que a gente intencione. Então, é a gente junto, né, forma uma egrégora. Né? Então, é essa força, né, da Casa 11 pensando nesse sentido, né? E a gente pode pensar também na questão de estudo, né? Então, a gente alcança uma consciência maior. Por exemplo, eu com vocês trocando, eu alcanço uma consciência maior. A gente junto olhando para o mesmo lugar, né? E aí a gente vai trocando. Acho que é nesse sentido, né? Enfim. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Obrigado, viu, Mari? Obrigada a você, obrigada a vocês por essa egrégora. Mais alguém? Mais alguém? Então, tá bom. Então, deixa eu tirar o meu print, vai. Cadê vou tirar a print do ônibus. Maria, viu? Obrigado por você estar aí, viu, Maria? Legal. Cadê? Tá faltando a Roberta, a Juliana. Ah, tem duas Juliana. A Val, vai abrir a Sônia. Alexandra. A Alexandra tá na França, né? E ela fala pra assim, geralmente eu durmo, o fuso horário é muito diferente. Então eu vou printar. Então é isso, eu queria agradecer de estar com vocês, mais uma quinta-feira. E a gente vai trocando. Muito bom estar com vocês sempre. Rodrigo, a próxima quinta é feriado, A próxima né? quinta é feriado e aí a gente não vai ter. Tá, Mesmo porque a minha filha faz aniversário dia 3. E aí eu vou aproveitar pra gente fazer uma bagunça. legal. E aí a gente vai se Tá, falar na próxima. depois, tá? Aí depois eu vou mandar no grupo também as informações do nosso encontro. Espero estar com vocês. Se vocês precisarem, tamo junto, tá bom? Beijo, 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 beijo. Ótima semana pra vocês.
Beijo, Ju, beijo, Beijos, Nádia, beijo, gente. Cris, beijo, Silvana, Rê, Roberto, Juliana. Muita gente, né? Daqui a pouco eu não vou conseguir falar o nome de todo mundo. Mari, Alexandra. Beijo a todo mundo. Boa noite, pessoal. Beijos. Fabi, a Gi, que é a querida. Boa noite. Obrigada. Beijo. Ô, Gi, depois me fala como é que tá seu menino. Depois me fala no particular, tá bom? Então tá. Beijo, 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 beijo. Muito legal.